Peraí. Fechou. Então, bora lá. Como a gente estava vendo na última aula, que foi segunda-feira passada, se não me engano, a gente viu a questão dos bandeirantes ali nesse século XVII, né? Então a gente viu essas penetrações dos bandeirantes no interior do Brasil, sobretudo de São Paulo, né? A gente viu os mapinhas sobre dos caminhos feitos pelos bandeirantes, o apresamento dos indígenas, a escravização dos indígenas, a gente viu tudo isso nesse século XVII. E a gente viu também as invasões francesas, né? E agora a gente vai adentrar nas invasões holandesas, como eu disse na última aula. No finalzinho da última aula a gente vai adentrar agora nas invasões holandesas. Porém, eu quero deixar bem claro que são eventos que estão ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Então, como a gente tem que ter um pouco dessa noção da história. Primeiro que a história é um processo que ocorre gradualmente, aos poucos, e são eventos que ocorrem ao mesmo tempo. Então, enquanto os bandeirantes de São Paulo estão adentrando no interior do território, está ocorrendo as invasões holandesas ali no Nordeste, sobretudo em Pernambuco, do mesmo jeito que lá no continente europeu ocorrerão fatos que vão reverberar aqui na América Portuguesa. Então é bom a gente ter esse entendimento de que ocorrem fatos ao mesmo tempo, fatos importantes ao mesmo tempo e que se conectam. A gente vai ver um pouco dessa conexão hoje sobre como fatos que estão esparsos e acontecimentos que estão esparsos no espaço, mas não no tempo, eles se conectam. E a gente vai entender isso hoje. E a gente vai começar hoje com as invasões holandesas. No finalzinho, se der tempo, eu vou entrar na mineração. Mas caso não der tempo, eu já vou deixar avisado, Evelyn e o pessoal que for assistir depois, que sábado eu volto, tá? E Bruno também, não te avisei? Bruno, sábado eu volto, tá? Beleza, eu posso. Eu acho que sábado eu posso participar também. Fechou, Não tem então. A confirmado ainda, gente, mas acho que eu posso. beleza, a gente vai conversando durante a semana, mas acredito que sábado eu volto, tá? Na hora das Aí, 9. Mas vamos lá. Primeiro, para a gente entender as invasões holandesas no Nordeste, principalmente em Pernambuco, a gente vai entender o porquê de Pernambuco, mas a gente vai voltar lá para a Europa, porque, como eu disse, acontecimentos que ocorreram no continente europeu, nesse período, eles têm muita reverberação aqui na América Portuguesa, por simples fato. A América Portuguesa é uma colônia de portugueses, que os portugueses estão vindo para cá, que os portugueses conquistaram. Então, as reverberações do que aconteceu lá na Europa chegam aqui na, na América Portuguesa. Rapidinho, eu só vou fechar minha câmera rapidinho e já volto, tá? Um segundo. Desculpa, gente. É que meu nariz está escorrendo. Tá um pouco incomodando. Pronto. Voltei. Então a gente vai chegar nesse ano de 1572 e a gente vai entender o porquê da importância desse ano aqui. A gente tem que entender primeiro que no período das grandes navegações, os Países Baixos, né, digo Países Baixos, Holanda, eles faziam parte desse contexto das grandes navegações primeiro. Durante esse período, os Países Baixos, ou Holanda, também faziam parte dos domínios espanhóis, tá? Então, além dos holandeses entrarem na questão das grandes navegações, eles faziam parte dos domínios espanhóis. Em 1572, a região onde hoje é a Holanda, onde hoje são os Países Baixos, lutava por independência. E para lutar pela independência foi criada as Províncias Unidas dos Países Baixos. E antes de adentrar um pouco mais no tema, é bom a gente entender um pouco que, se o Bruno quiser dar quiser complementar com um comentário, fica à vontade. O que hoje a gente conhece como Holanda é somente uma parte dos Países Baixos, tá? Então, o certo mesmo e o que os próprios holandeses reivindicam nas pessoas que estão naquela região é chamar de Países Baixos, isso hoje, tá? Então, a Holanda é uma parte dos Países Baixos, tá? Aquela região tem
como eu posso dizer, vários territórios ali que são, entre aspas, inundados pelo mar. Eu não lembro qual que é o mar do norte da Europa, eu esqueci o nome. Porém, o certo mesmo é chamar Países Baixos, tá? E a Holanda faz parte, um trecho, um território ali dos Países Baixos. Então, só para deixar bem claro isso. Então, os Países Baixos, em 1572, eles faziam parte da Espanha e eles lutavam por independência, tá? Então, foi criada as Províncias Unidas dos Países Baixos nesse ano para lutar contra a independência. Porém, com a criação dessas Províncias Unidas, houve uma forte repressão por parte da Espanha, acho que por motivos óbvios, né? Eles estavam lutando por independência e a Espanha não queria que eles se separassem dos domínios espanhóis. E aí a Espanha começou a reprimir fortemente os holandeses nesse período. Porém, em 1581, a Holanda ou os Países Baixos vão conquistar a sua independência. E aí que a história realmente começa. E aí que a América Portuguesa vai entrar de vez nesse contexto. E aí que a Holanda vai adentrar como uma grande potência marítima, a gente pode dizer assim, não tão grande quanto a Inglaterra ou quanto a Espanha no período, ou até mesmo Portugal, mas era uma grande potência marítima assim, que principalmente na questão do transporte, principalmente quando a gente for pensar em logística e transporte de cana-de-açúcar, a Holanda vai entrar fortemente nessa discussão, tá? E aí foi conquistada a independência, a capital é Amsterdã, como a gente conhece hoje. E esses fatores que eu acabei de explicar agora, eles vão acabar reverberando em Portugal e na América Portuguesa. Primeiro, por que vai reverberar em Portugal? Porque a gente viu em aulas anteriores que em 1580 vai ser criada a União Ibérica. Então, Portugal vai estar sob os domínios da Espanha. E vai reverberar na América Portuguesa, consequentemente, por quê? Porque, como a América Portuguesa era de domínio dos portugueses, e eles faziam parte agora da União Ibérica, então tudo que acontecia na União Ibérica reverberava aqui na América Portuguesa. Então, esses acontecimentos, essas lutas entre espanhóis e holandeses, nesse período, por conta da União Ibérica, reverberou em Portugal e reverberou aqui na América Portuguesa. E agora que a gente vai entender bem o porquê os holandeses queriam tanto essa região do mundo, enfim, o nosso continente. E aí, nesse contexto, a gente vai ter que entender que estamos na União Ibérica e todas as represálias que Felipe II fazia contra os holandeses, por exemplo, a proibição do comércio, a América Portuguesa estava incluída. Por quê? Por exemplo, se os holandeses não podiam comercializar com os espanhóis, ou enfim, com outras nações amigas de Filipe II, da União Ibérica, eles não poderiam comercializar com a América Portuguesa. Sendo assim, eles acabam perdendo lucro e perdendo locais para comércio. E, como eu disse, os holandeses vão se destacar muito no transporte do açúcar. E a gente tem que lembrar que nesse contexto, nesse período do século XVI, século XVII, Pernambuco e o Nordeste brasileiro é um grande produtor de açúcar, né? Então a nossa primeira grande economia é o açúcar. Então tudo isso acaba gerando consequências graves para a América Portuguesa e para os holandeses. Então as represálias de Felipe II acabavam reverberando aqui na América Portuguesa, porque os holandeses tinham um grande interesse na América Portuguesa. Então a gente vai chegar nesse ano aqui, no comecinho do século XVII. Em 1602, os holandeses eles vão acabar fundando a Companhia das Índias Orientais. E, basicamente, de maneira rápida, a Companhia das Índias Orientais era uma companhia voltada para o comércio e para manter relações entre a Holanda e os países ibéricos. Digo países ibéricos, a União Ibérica, Portugal e Espanha. Tá? Então, eu vou até colocar um post-it aqui para a gente poder entender o que era a Companhia das Índias Orientais. Então, só vou escrever aqui rapidinho. Evelyn, tá aí?
Sim. Tá dando para acompanhar? Tá dando sim. Beleza. Começa. Ó, professor, eu adicionei no último slide, né, eu adicionei mais um slide com um mapa assim, onde está os Países Baixos hoje. Beleza. Muito Eu, obrigado, enfim, Bruno. vai ficar aí para quem Tá, for fechou. acessar os slides depois. Para manter. Opa. Então, eu só quis deixar esse post guardado aqui porque melhora o entendimento. Então, peraí, deixa eu. Não. Aqui. Eu quero só. Não, não é isso não. Aí. Vou deixar aqui. Aí. Então, foi criada a Companhia das Índias Orientais, essa companhia de comércio, né? Basicamente de comércio, para manter as relações entre a Holanda e os países ibéricos. E quando eu digo os países ibéricos, eu disse que é Portugal e Espanha, porém também são as possessões, né? As posses de Portugal e Espanha além mar. Então, as posses de Portugal e Espanha, tanto na América, quanto na África, quanto na Ásia. Então, é basicamente isso. Porém, como este comércio estava proibido, como eu disse, Filipe II proibiu o comércio entre os holandeses e a União Ibérica e suas possessões, estava proibido esse comércio, a companhia assumiu um caráter militar. Então, a Companhia das Índias Orientais ela vai assumir um caráter tipicamente militar, a princípio. Então, eles vão praticar o saque, vão praticar o contrabando. Esse saque e esse contrabando vão ser praticados no Nordeste brasileiro e nas possessões luso-espanholas. Então, como eu disse, né, são nas posses luso-espanholas, tanto na América, quanto na África, quanto na Ásia. Então, por conta da proibição do comércio, a Companhia das Índias Orientais vai acabar assumindo esse caráter militar e praticando saque, contrabando no Nordeste, que já seria a posse ibérica na América, na África e na Ásia. Tá? Então, esses são os grandes focos da Companhia das Índias Orientais. E aí, no ano de 1609, por conta de todos esses atritos, a Espanha vai assinar uma trégua de 12 anos com a Holanda. Então, por conta de todos esses atritos, em 1609, a Espanha assina uma trégua de 12 anos com a Holanda. Tá? E isso vai fazer com que os aristocratas das colônias da América Portuguesa, da colônia da América Portuguesa, né, então aqui do Nordeste, eles retomassem as negociações com os holandeses. Então, vamos entender. A princípio, a Companhia das Índias Orientais estava proibida de comercializar com a América Portuguesa. Então eles vão começar a praticar o saque, o contrabando, todas essas investidas mais militares, assim, de um caráter um pouco mais militarizado. E aí, em 1609, Espanha e Holanda assinam uma trégua, uma paz, vamos dizer assim, de 12 anos. E aí o comércio vai voltar, vai reavivar o comércio. Então os aristocratas, os proprietários de terra do Nordeste brasileiro, daqui da América Portuguesa, nesse período, eles vão retomar suas negociações com a Holanda. Como eu disse, nesse período, a Holanda monopolizava o transporte do açúcar, né? Então era de interesse também, além de interesse dos holandeses, interesse dos proprietários de terra da América Portuguesa, do Nordeste brasileiro, ter negócios e ter relações com os holandeses. Tá? Então, serão retomadas as negociações e as comunicações entre esses aristocratas da América Portuguesa e os holandeses. E aí, em 1618, vai estourar a Guerra dos 30 Anos, lá na Europa. Então, em 1618, eu vou até colocar outro post aqui, porque a gente vai entender a questão. Então, Guerra dos 30. Então, 1618 estoura a Guerra dos 30 Anos, tá? E mais para frente a gente vai entender o porquê da importância dessa guerra, tá? Porém, voltamos para a América Portuguesa e voltaremos para esse ano aqui, 1624. Por quê? Em 1600... antes, me perdi aqui. 1621, antes de 1624, vai ocorrer o fim da trégua. Então, essa trégua que eu expliquei agora, essa paz
entre os holandeses e a União Ibérica, né, que acabou reavivando as negociações entre os aristocratas do Nordeste e os holandeses, ela vai acabar em 1621. Vai ser o fim da trégua. E aí, os holandeses vão fundar a Companhia das Índias Ocidentais. Então, eu vou colocar outro post-it aqui. Ia beber minha água, mas eu vou colocar outro post-it aqui, porque em 1621 surge a Companhia das Índias Ocidentais, diferente das orientais, tá? Não vamos confundir. Então, peraí, mais um post-it aqui. Então, em 1621 é o fim da trégua e surge a Companhia das Índias Ocidentais. E o grande objetivo dessa companhia era garantir o domínio do açúcar na América Portuguesa e ter a posse dos territórios ibéricos na América e na África. Então a gente já tinha, anteriormente eu falei, né? Já tinha esse ideal de garantir posse de território dos holandeses, os holandeses garantirem posse de território da União Ibérica em outros locais além mar, na África, na América e na Ásia. E com a fundação da Companhia das Índias Ocidentais, o seu grande objetivo, então, o grande objetivo dessa companhia, fundada pelos holandeses, era realmente garantir o domínio do açúcar na América Portuguesa e ter posse dos territórios ibéricos na América e na África, tá? E a gente vai ver que na América ocorreu, a gente está vendo na aula de hoje, e na África também vai ocorrer, e essa posse na África vai acabar tendo reverberações aqui na América Portuguesa. Acho que por um motivo claro, no século XVII ocorre um grande afluxo de vinda de pessoas escravizadas do continente africano. A gente está nesse contexto. A mão de obra utilizada nos canaviais de açúcar no Nordeste, ao longo do litoral da costa brasileira, é mão de obra de pessoas escravizadas vindas do continente africano. Então, estamos nesse contexto também, tá? E agora sim, iremos para 1624, onde os holandeses invadem Salvador. E aí a gente tem que entender, por que Salvador? Salvador por quê? Nesse período, Salvador era a capital da colônia. Então é isso que a gente tem que entender. Invadiram a capital da colônia. Então os holandeses, a gente pode perceber que eles tinham grandes pretensões. Eram fortes militarmente. Então eles invadiram a capital da colônia. Invadiram a sede administrativa da colônia. Invadiram a cidade onde, naquele momento, tinha o principal porto da América Portuguesa. Então eles invadiram, eles basicamente jogaram, deram a cartada final, assim, a gente vai invadir o principal local. A mesma coisa que hoje, basicamente, alguém de fora viesse e, por exemplo, invadisse São Paulo ou o Rio de Janeiro, grandes cidades, sobretudo o Rio de Janeiro ali, já está no litoral, ou até mesmo São Paulo, Porto Santo aqui é perto, onde tem os portos que realmente exportam as mercadorias, enfim, seria basicamente isso. Então, Salvador foi invadida pelos holandeses, porém essa invasão durou muito pouco. No ano seguinte, 1625, os holandeses já foram expulsos de Salvador. E aí, 5 anos depois, eles vão para outra cartada final. Eles vão invadir Pernambuco. E agora a invasão de Pernambuco tem outro interesse. E é aí que nossa aula chega no ponto principal. Por quê? Pernambuco era o principal centro de produção açucareira naquele período. Então, Salvador era a capital da colônia, tinha o principal porto, mas Pernambuco era o principal centro de produção açucareira naquele período. E como a gente já viu, os holandeses eles tinham um monopólio e faziam muito bem o transporte do açúcar. Então, era de interesses deles invadir esse local, né? Então, vamos lá, outro post-it aqui. Então, em 1630, os holandeses invadem Pernambuco, o principal centro de produção açucareira na América Portuguesa neste período.
E a gente vai entender um pouco mais. Por quê? A gente vai entender quem foi esse rapazinho aqui, tá? Então, a princípio, os pernambucanos eles recuaram em direção ao interior. Eles formaram no interior núcleos de resistência. E os holandeses eles acabaram se fixando no litoral, na região de Olinda, tá? Então, os holandeses invadem Pernambuco. Os pernambucanos, os portugueses que estavam ali, enfim, as pessoas que moravam na região e que resistiram a essa invasão, eles vão para o interior. Ali eles formam núcleos de resistência e os holandeses vão se fixar em Olinda, tá? Na região de Olinda. E a partir de uma luta de guerrilha entre os locais, né, os pernambucanos e os holandeses, a saída dos holandeses para o interior acabou sendo impedida, tá? Então, a princípio, 1630, os holandeses invadem Pernambuco, os nativos ou os locais, os pernambucanos, vão para o interior, eles recuam no sentido interior, ali eles montam núcleos de resistência, os holandeses fixam em Olinda, e a partir desses núcleos de resistência e de uma luta de guerrilha, os holandeses são impedidos de penetrar no interior de Pernambuco, no interior do território da América Portuguesa, naquela região, tá? Eu vou beber uma água. Bruno, você quer falar uma coisa? Não, professor, acho que Ô, tá professor, perfeito aí, Gabriel. Pode falar, Evelyn. então eles não conseguiram invadir Pernambuco, né? Eles Olinda. invadiram, eles invadiram Olinda litoral, tá? O interior, o interior, a população local de Pernambuco foi para o interior, Sim. formou núcleo de resistência e os holandeses não chegaram no interior. Ah, Porém, não, entendi. calma, porém, agora a gente vai entender que os holandeses chegaram sim no interior por conta desse rapazinho aqui. O Domingos Fernandes Calabar. Isso, Calabar. Esse rapazinho aqui fez com que os holandeses chegassem no interior e destruíssem esses núcleos de resistência, tá? Então, a princípio foi isso, realmente. Os holandeses ficaram só no litoral, na região de Olinda. Porém, esse rapazinho aqui que eu tô mostrando, ele acabou estragando o rolê todo. Por quê? Porque esse Domingos Fernandes Calabar, ele a gente pode ver nessa imagem, ele era um mestiço, tá? Então ele era, se eu não me engano, ele era um filho de um senhor de engenho com uma escrava, se eu não me engano. E aí ele era um dos grandes líderes da resistência pernambucana contra os holandeses. Porém, ele vai pular de lado. No campo historiográfico, tem um grande debate se foi traição, se não foi traição. É um debate longo, tem um debate sobre os objetivos do Calabar, enfim, é muito longo. E para nossa aula, acho que iria se estender um pouco assim, a gente precisa ver um pouco da matéria. Porém, esse Domingos Fernandes Calabar era um grande líder da resistência pernambucana. E em 1632, ele simplesmente vai mudar de lado. Ele vai para o lado dos holandeses. Então pensa, vamos pensar comigo. Esse cara, por ser um grande líder da resistência pernambucana, então ele conhecia o território onde os pernambucanos estavam alojados ali para montar essa resistência. Esse cara conhecia as pessoas que estavam montando a resistência, que estavam resistindo aos holandeses. Esse cara conhecia as táticas de guerrilha que eram implementadas para resistir aos holandeses. Então, esse cara pulando de lado e indo para o lado dos holandeses, ele podia falar tudo, assim, basicamente. Então, ele falou tudo para os holandeses. E aí, a partir dessa deserção, dessa suposta traição, ou dessa mudança de lado do Calabar, os holandeses conseguiram invadir esse interior de Pernambuco, conseguiram vencer as pessoas que estavam ali resistindo, e destruíram todo o núcleo de resistência e dominaram Pernambuco. Então, Pernambuco foi dominada em 1632 por conta dessa deserção, dessa mudança de lado aqui do Domingos Fernandes Calabar. Então, ele muda de lado e vai ser o grande estopim, a grande virada de chave para o domínio holandês em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Tá? E aí, eu achei interessante trazer essa imagem aqui, porque os holandeses eles vão dominar toda essa região aqui do Nordeste brasileiro. Então é muita coisa que eles dominam.
Eles vão dominar Pernambuco, vão dominar aqui o que hoje seria o Rio Grande do Norte, que hoje seria Ceará. Eles vão chegar até o Maranhão. Então, é um domínio muito grande dessa região aqui. E se a gente for Nossa, pensar... ele Oi? dominou, ele saiu do estado de Pernambuco e dominou os outros estados? Sim, sim, sim. Eles vão dominar toda essa região aqui. E a gente vai entender o porquê desse domínio, que é muito estratégico. Pensa comigo. Vamos até colocar aqui. Peraí. América. Alguém entrou aí. Oi, Tayla, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Thaís. Olá, boa noite. Quer ver? Vamos olhar para cá, para esse mapa aqui. Aqui tá grandão, boa. Então, ó, pensa comigo. Eles dominaram toda essa região aqui, certo? Sim. Olha o quão estratégico é esse domínio. Por quê? Eles dominaram essa região aqui, que a gente está vendo nesse mapa do Brasil, tá? Uhum. A gente pode ver que esse daqui é o litoral nordeste do Brasil. E ele está muito próximo da Europa. Sim. Tá, então eu ia pegar outro mapinha, mas enfim, eles estão muito próximos da Europa. E como eu disse, eles dominavam o transporte do açúcar. Então pensa. Era Aqui, caminho para eles, né? era caminho, era muito perto, era muito perto e um caminho muito tranquilo de se fazer para aquele período, assim. Pra você ver, eles não se contentaram só com Pernambuco e dominaram. Olha, o tanto de lugar, homem. Sim, exatamente. Isso. Pensa comigo, é todo esse litoral aqui, toda essa costa aqui do Nordeste, até um pouquinho do norte do Brasil, da América Portuguesa. Então pense que se eles pudessem, não, que eles montaram diversos núcleos de produção de café, então eles tinham domínio de tudo isso daqui, e tudo isso aqui podia ser exportado com facilidade para a Europa, que o transporte já era dos holandeses. Então pensa o quanto que eles lucraram com isso, o quanto foi importante esse domínio. Então, realmente, depois, por conta dessa deserção do Calabar, que a gente acabou de ver, os holandeses conseguiram dominar todo esse território aqui, que eu acho muito importante a gente poder entender esse domínio, tá? E aí, com esse domínio, vou até colocar outro post aqui, foi criada, né, foi denominada, esse domínio foi denominado de Capitania da Nova Holanda. Então todo esse domínio foi denominado de Capitania da Nova Holanda. E aí, alguém tinha que administrar essa região toda, né? Eu coloquei aqui já, tinha esquecido. E aí, alguém tinha que administrar toda essa região. E esse rapazinho aqui, ó, o Maurício de Nassau, ele administrou toda essa região de 1637 a 1644. Então, durante esses 7 anos, essa região aqui, e sobretudo Pernambuco, foi de domínio e administrada pelos holandeses e por Maurício de Nassau, tá? A gente tem que entender Esse que... Maurício é Pode um falar. holandês também, né? Maurício é um holandês, né? É um holandês. Eu não sei se... Putz, o Bruno vai saber, ou talvez a Evelyn ou até, eu não sei. Bruno, você já viu nos jogos do esporte, que é Cimentos Nassau, patrocínio do Nassau, você já viu? Aham. Então, É muito comum essas referências hoje em dia no Pernambuco à colonização holandesa, né? sim, Com sobrenomes. E tem um caso interessante que o nome Vanderlei é uma derivação de um sobrenome holandês. Que sim, os holandeses têm aquele sobrenome que é Van, espaço, der, Sar, por exemplo, de jogador que era Van der Sar, né? sim. Existia o sobrenome Vanderlei, só que era separado, Van, espaço, der, espaço, lei. E aí no E Brasil? se adotou assim, então virou um nome próprio do Brasil, assim. Sim, sim. Então a gente consegue ver reverberações hoje, né? Então, como eu disse, lá no Nordeste, sempre quando eu assistia jogo do esporte, tinha os Cimentos Nassau, patrocínio não sei o que Nassau. Lá em Pernambuco tem essas referências, e como o Bruno disse agora também, essa referência do nome. Então, o Maurício de Nassau, ele foi administrador dessa região durante esses anos, tá? De 1637 a 1644. E nesse período foi o grande apogeu da produção de açúcar aqui no Nordeste. A gente tem que ter noção disso. Os holandeses, eles tinham esse domínio do transporte, eles tinham também conhecimento das técnicas de produção de açúcar.
a América Portuguesa já produzia açúcar, como a gente viu nas últimas aulas. Então, nesse período, foi o grande apogeu da produção de açúcar no Nordeste. Esse rapazinho aqui é o Maurício de Nassau, tá? Tipicamente holandês. Tipicamente holandês. Então, esse rapazinho é o Maurício de Nassau. E, além do mais, é interessante ver que o Maurício de Nassau, ele criou políticas de financiamento dos proprietários de terras, ou seja, dos proprietários dos engenhos de açúcar, visando ampliar a produção. Então, o apogeu da produção, ele não é à toa. O próprio Maurício de Nassau criou políticas de financiamento dos proprietários. Tá? Vou até colocar um outro post aqui. Então, não é à toa que teve esse apogeu, porque o próprio Maurício financiou e criou políticas nesse sentido, tá? Além do mais, como eu disse, essa Companhia das Índias Ocidentais, ela tinha interesses na América, e quando eu digo que tinha interesses na América, tinha interesse sobretudo em Pernambuco, como a gente viu, esse domínio, e tinha interesses nas possessões ibéricas além mar. Então, tinham interesses na África. E aí os holandeses, junto a essa companhia, vão conquistar algumas regiões da África, sobretudo as regiões que forneciam e que onde havia o sequestro das pessoas que eram escravizadas do continente africano. E por conta disso, houve um aumento no fluxo de pessoas escravizadas vindas do continente africano para o Nordeste brasileiro, para os engenhos de açúcar. Tá? Então a gente está nesse contexto dessa infeliz mão de obra que era usada aqui no Brasil. Então, com os holandeses dominando essas regiões também, porque eles não são trouxas, então eles sabiam que essas regiões, que esse mercado negro, esse mercado esse submundo da escravização gerava dinheiro, então gerava lucro para as potências europeias. Então, eles dominaram esses territórios onde as pessoas eram escravizadas e vinham para a América Portuguesa. E houve um aumento nesse fluxo de pessoas, tá? Então, esse apogeu que eu digo da produção da açucareira, ela não é à toa. Houve o financiamento e a criação de políticas de financiamento, e também houve um aumento no fluxo de mão de obra, tá? Essa mão de obra escravizada. E aí, o Maurício de Nassau, ele começou a ter apoio das elites. Por quê? Pensa, você é um senhor de engenho, os holandeses dominaram a região, o Maurício de Nassau criou políticas de financiamento para a produção, você, enquanto senhor de engenho, aumentou sua produção, aumentou seu lucro, está vindo mais mão de obra, então o Nassau começou a ter muito apoio dos senhores de engenho, tá? Então vou até colocar outro post aqui. Apoio dos senhores. Opa. Então a gente está no mundo das mil maravilhas, basicamente, né? Estou sendo irônico, mas estamos ali no mundo das maravilhas, porque os holandeses dominaram, os senhores de engenho, os grandes aristocratas da região estão adorando, estão apoiando. Então tá tudo às mil maravilhas. A gente vai chegar até aqui. Tudo caminhando, né? Oi? Tá tudo caminhando bem, né? Tá tudo ótimo. Na visão deles, ó, tá tudo show. Tá tudo tranquilo. Se a gente for ver aqui, eu vou até entrar nesse tópico aqui, ó. Recife, capital de Pernambuco, vai receber obras modernizadoras. Olha como está tudo correndo bem. Ó. Então, o Recife vai, por ser o porto mais próximo, né, dessas regiões, e por ser o porto, tirando Salvador, é o segundo porto mais importante, porém os holandeses estavam bem fixados em Pernambuco, então Recife, que tinha o porto mais próximo, vai receber obras modernizadoras. Então, uma série de obras no campo urbanístico vão ocorrer em Recife, assim, nesse período da administração holandesa. Artistas holandeses irão vir para o Recife. Vai ter uma liberdade religiosa em Recife, porque os holandeses eles não são católicos, eles são calvinistas. Então, eles vão garantir liberdade religiosa. Está a mil maravilhas. Nossa, ó, que beleza que está ocorrendo
em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Enquanto isso, mão de obra escrava, enquanto isso a ralé toda se ferrando, né? Então, a gente vai vendo essa contradição, que é a contradição brasileira, ao longo de sua história, tá? E aí, agora a gente vai ver que nem tudo são flores, nem tudo na vida é morango. Por quê? 1640, fim da União Ibérica. Então, Portugal conquista a sua independência da Espanha. Então, antes era uma coisa só, era a União Ibérica, agora é Portugal e Espanha. Portugal agora tem um rei. O rei de Portugal é o rei Dom João IV. Então, é o fim da União Ibérica. Portugal sai do domínio espanhol. A gente vai vendo de novo essa questão de fatores que ocorrem na Europa reverberando aqui na América Portuguesa. Então, 1640 é o fim da União Ibérica. O rei de Portugal agora é Dom João IV. Não é mais o mesmo rei da Espanha. Então, Portugal se torna independente, tá? Então, os holandeses, que também não são burro nem nada, já estavam aqui na América Portuguesa, o que eles fizeram? Eles apoiaram a independência de Portugal em relação à Espanha. Então, por conta desse apoio holandês à independência de Portugal, o rei português, Dom João IV, ele acabou aceitando o domínio holandês no Nordeste. Então foi uma troca de favor ali. Os holandeses apoiaram os portugueses na sua independência. Em troca, os portugueses falaram assim, não, beleza, então continua dominando o Nordeste aí, o território é seu, de vocês, tá tudo tranquilo. Foi assinada uma paz, então foi assinada outra trégua, uma trégua agora entre portugueses e holandeses durante 10 anos, então de 1641 a 1651 houve essa trégua, e aí os holandeses podiam muito bem ficar no Nordeste. Porém, como eu disse, na vida, nada são flores, nada é só morango, nada a gente só pisa fofo. Nesse mesmo ano de 1640, e ao longo de toda a década de 1640, vai ocorrer uma mudança de postura dos holandeses. Por quê? Na Europa, Guerra dos 30 anos, tá, gente? Então, tá rolando a Guerra dos 30 anos na Europa. E os holandeses estão no meio dessa treta. Então, os holandeses estão ali na Guerra dos 30 anos. E aí, guerra custa caro. Então, esses elevados custos da guerra na Europa já mexeu um pouco com os holandeses. A guerra estava rolando. E houve uma redução no mercado de açúcar, porque a guerra está rolando, eles não vão focar em comprar açúcar. Eles vão focar em vencer a guerra, independente das partes. Então, houve essa redução no mercado de açúcar. E como a gente viu, os holandeses, em um primeiro momento, transportavam açúcar, tinham um monopólio do açúcar, e em um segundo momento eles dominaram a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Então, a gente vai vendo que está mudando a estrutura. Elevado custo da guerra, redução do mercado de açúcar na Europa. Isso vai acabar abalando o Nordeste brasileiro. Vai acabar abalando os holandeses que estão dominando essa região. E aí, os holandeses precisam lucrar. Para eles lucrarem, o que eles pensaram? A gente vai começar a cobrar empréstimo dos aristocratas, então a gente vai começar a cobrar empréstimo dos senhores de engenho, que antes estavam apoiando eles. Se eles não emprestarem esse dinheiro, a gente vai olhar as dívidas que eles têm com a gente. Se eles não pagarem as dívidas, o que a gente vai fazer? A gente vai confiscar o engenho. Então os holandeses começam a confiscar os engenhos desses caras que lá atrás estavam apoiando eles. Então a gente vai vendo que começa a mudar o cenário. O paraíso começa a virar um inferno, tá? Então, começa a haver esse confisco de terras dos senhores de engenho para o pagamento de dívidas. Então os holandeses começam a confiscar essas terras, tá? Porém, esse rapazinho aqui, que era o grande administrador, o Maurício de Nassau, ele era contra essa atitude. Ele era totalmente contra essa atitude. Não ia de acordo com o que ele pensava. Ele pensava em outras vias de negociação e outras vias de lucro. E aí, em 1644, ocorre a demissão de Maurício de Nassau. Então ele acaba sendo demitido da Companhia das Índias Ocidentais, vai acabar saindo dessa administração, e aí que vai começar realmente a mudar tudo. Por quê? Lembra que
os pernambucanos, os nativos, os locais, eles foram em direção ao interior. E aí os holandeses, eles dominaram também o interior, por conta daquela traição, ou aquela mudança de lado, enfim, que a gente conversou. Porém, ainda existiam alguns núcleos de resistência. Essa luta entre holandeses e pernambucanos nunca cessou, ela nunca acabou. Existiam núcleos de resistência ali. E aí, esses núcleos de resistência pernambucanos viram que virou uma zona, vão para cima. Então a luta contra os holandeses ela vai ganhar força em 1645. E aí vai entrar um outro personagem, que são os grandes proprietários, que agora, que antes apoiavam os holandeses, agora, por conta dessas novas medidas, estão descontentes com os holandeses. Então eles vão apoiar quem? Os resistentes, os pernambucanos. E aí ocorre a insurreição pernambucana de 1645 a 1655. Então a gente vai entendendo que mudou totalmente o cenário. E aí, nesse contexto, 1651 vai ser importante. Por quê? A luta vai começar a ser muito decidida para o lado dos pernambucanos. Por quê? Além do apoio dos proprietários, a coroa portuguesa vai apoiar os pernambucanos. Porque a gente viu que 1651 vai acabar aquela trégua entre holandeses e portugueses que foi assinada lá atrás. Então, esse ano é muito importante, porque é o fim da trégua que foi assinada lá atrás e a coroa portuguesa vai começar a auxiliar os pernambucanos com o envio de tropas, o envio de armamentos para lutar contra os holandeses e expulsar os holandeses. Enquanto isso, lá na Europa, a Holanda está em guerra com a Inglaterra. E aí vai começar a gerar uma crise absurda, uma bola de neve, basicamente. Porque é treta aqui na América Portuguesa, é treta na Europa, é crise do açúcar, começa a virar o caos, assim. A Holanda começa a se enfraquecer muito. E aí, em 1655, vai se encerrar, basicamente, as brigas entre holandeses e ingleses, e também os holandeses vão acabar sendo expulsos de toda aquela região que a gente viu que eles dominaram, tá? Porém, a Europa vai entrar em crise, porque fim da Guerra dos 30 anos, crise na Europa, crise no sistema açucareiro, crise na América Portuguesa, crise em todo quanto é lugar. É uma crise gigante. Porém, com essa indenização, com essa expulsão dos holandeses, da América Portuguesa, eles vão querer indenização. E aí, em 1661, vai ter um pagamento de uma dívida altíssima dos portugueses pagando essa indenização aos holandeses. E esse pagamento também vai gerar uma crise na coroa portuguesa. Então vira uma crise absurda, assim. É crise para todo quanto é lado, crise. E aí, os holandeses, eles veem uma saída. Qual é a saída? As Antilhas. O que são as Antilhas? Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês conseguirem colocar. As Antilhas eram de domínio holandês. Então as Antilhas são essas ilhas na América Central, tá? Então, Cuba não, que Cuba era de domínio espanhol. Mas essas pequenas ilhas aqui na América Central, eu não sei dizer quais eram realmente os domínios holandeses nessa região, assim, especificamente. Mas na América Central, essas pequenas ilhazinhas aqui, que inclusive tem uma chamada Nassau aqui, mas essas pequenas ilhazinhas que hoje estão com outros nomes, mas naquele período, no século XVII, eram de domínio holandês, tá? E aí, os holandeses viram que era uma saída. Por que era uma saída? Porque essas ilhas, elas tinham um clima e o território propício também para a produção de açúcar. E os holandeses podiam muito bem continuar esse monopólio e trazer pessoas escravizadas do continente africano para a mão de obra. Tá? Então os holandeses vão começar a produzir açúcar nas Antilhas. Com a perda do Nordeste, eles vão para as Antilhas produzir açúcar. Tanto que, nos séculos posteriores, ali no 18 e no 19, a produção de açúcar aqui em território brasileiro, da América Portuguesa, vai decair muito, mas vai cair demais mesmo. A gente vai ver na próxima aula que vai acender a economia mineradora em Minas Gerais por conta disso.
Então o açúcar vai decair muito, a produção de açúcar decai muito no Nordeste. Porém, os holandeses vão ficar muito ricos e vão lucrar muito com a produção de açúcar nas Antilhas. Porque, como eu já disse, eles sabiam as técnicas, eles tinham o transporte. Na Europa, quem refinava o açúcar para o escoamento para as outras regiões da Europa eram os holandeses, então eles foram bem espertos nesse sentido. Então eles viram um outro local para essa produção. Tá? Então os holandeses vão para as Antilhas para produzir esse açúcar que eles perderam o domínio no Nordeste da América Portuguesa. Tá? Professor, Pode falar. eu tenho uma dica ali para entender como é que funciona a geografia da América Central. Se tu voltar ali, eu posso Alô. ajudar por que Antilha e tal. Porque ali, na América Central, a gente tem a área que é continental, né? Que tem ali ao sul do México, Guatemala, Honduras e tal, Nicarágua. E tem a parte que é feita de ilhas mesmo, que é a parte que é... E tem 4 ilhas grandes, são só 4 ilhas grandes, então é mais fácil de decorar quais são as ilhas grandes. As outras são antilhas, né? As ilhas grandes são a ilha de Cuba, que é espanhola, essa ilha é bem grande de Cuba. Aí tem a ilha de Santo Domingo, que é a ilha onde tem o Haiti e a República Dominicana, que é outra ilha grande. Aí um pouco menor, mas ainda também considerável, tem a Jamaica e a ilha do Porto Rico também. E as outras ilhas, pode ver que elas são bem menores e elas ficam todas mais perto da Europa do que essas ilhas. Sim. E é por isso que elas são as Antilhas, elas ficavam antes das outras ilhas do território continental, vindo da Europa, né? Porque quem nomeou assim, o nome que a gente usa, foram os impérios portugueses ali, Portugal, Espanha, principalmente Espanha nessa região, né? Então, assim, Pô, essas legal. ilhas menores, elas ficam antes das ilhas maiores. Ficam ali as Bahamas e tal. Nossa, legal. Eu não sabia o porquê da denominação. Eu realmente não sabia. Eu Legal. já vi em lugar que diz que tem as Antilhas maiores e as Antilhas menores. E as Antilhas menores são essas várias que a gente não conhece o nome mesmo, que são confusas até pra gente. E as Antilhas maiores, eles falam dessas 4 ilhas grandes aí, do Haiti, Cuba, Jamaica e Porto Rico. Que elas também ficam antes do continente, daí, Sim, Antilhas, do continente. Mas, assim, tem as ilhas menores e as maiores ali. sim. Pô, legal. Não sabia disso. Bem interessante. Então fica mais fácil o entendimento mesmo do porquê das Antilhas, enfim. É que nem a Venezuela, né? Que falam que Venezuela significa Veneza pequena. Enfim, um outro debate. Mas a gente acaba de ver que a economia açucareira, ali na meiuca do século XVII, indo para o XVIII, decaiu, entrou em crise. Enfim, basicamente, não digo que acabou, porque acabar acho que é uma palavra muito forte, mas decaiu, assim, ficou muito fraca a economia açucareira nesse período. E aí, a gente começa a ver que, com essa decadência da economia açucareira, começa a haver uma crise em Portugal e na América Portuguesa, porque o açúcar era o grande produto que era exportado para a Europa, que gerava grande lucro para Portugal. E aí, a gente viu na aula anterior que nesse mesmo período estava ocorrendo o quê? As bandeiras, essa entrada dos bandeirantes em direção ao interior, toda a escravização dos indígenas, essa busca, a princípio, pela mão de obra escravizada dos indígenas e, em um segundo momento, pelos metais preciosos, tá? A gente viu que os bandeirantes chegaram nas Minas Gerais nesse período, chegaram em Cuiabá e chegaram em Goiás. E aí começam a surgir as primeiras notícias de que, achamos ouro nas Minas Gerais, achamos ouro em Cuiabá, achamos ouro em Goiás. Então, ocorre essa decadência do açúcar, porém começam a chegar as primeiras notícias dessa descoberta de ouro no interior do território da América Portuguesa. E aí, as pessoas de diversas partes da colônia vão começar a ir em direção a essas regiões onde o ouro foi descoberto. Pessoas da própria metrópole de Portugal vieram para a América Portuguesa porque chegou a notícia lá de que eles acharam ouro em alguma região da América Portuguesa. Tanto que, em 1720, a coroa portuguesa começa a proibir as pessoas de saírem de Portugal para virem para a América Portuguesa para pegar ouro. Então começa a haver um fluxo muito grande em direção aos núcleos
e as regiões onde o ouro foi encontrado. As regiões eu digo Minas Gerais, tá? Principalmente. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a questão da economia mineradora. E na próxima aula, a gente vai ver esse apogeu da mineração no Brasil, que ocorre quase que nessa via de mão dupla com a decadência do açúcar, corre junto, lado a lado, esse crescimento e as primeiras descobertas dos metais preciosos no interior da América Portuguesa, onde hoje é Minas Gerais. Gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Vou parar de apresentar aqui. E acho que a próxima aula já vai começar hoje. Eu consegui terminar um pouquinho antes. De nada, Evelyn. E é isso. Bruno, obrigado. Eu que agradeço. E provavelmente até sábado, tá, gente? Não sei ainda certinho como que vai ser, mas provavelmente até sábado a gente vai se falando aí durante a semana, tá? Valeu. Falou. Nossa. Beijo para todas e todos. Bom, eu volto sexta a princípio, mas acho que ainda fico aqui com a gravação, então vou encerrar a Fechou. gravação agora. Falou, Bruno. Falou.